Glória a Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Eu peço a Deus que ministre ao seu espírito e fale ao seu coração, para que você entenda que tudo que estamos fazendo é passar a doutrina da palavra de Deus para nós. Não é a ideia do homem, não é a ideia do pastor, mas é a revelação da palavra. Eu dou continuidade ao ensino sobre Josué, sobre o tema santificação, uma vez que Deus falou para Josué, no capítulo 3, versículo 5, diga ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santificação foi algo exigido por Deus para que Canaã fosse conquistada, assim como nós, para conquistarmos as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, o Senhor também pedirá a nós que nos santifiquemos. Louvado seja o Senhor. Pai, fale conosco uma vez mais. Na continuidade deste ensino, ministre em nossos corações. E esta arma poderosa chamada santidade seja presente em nossas vidas, e o Senhor, na comunhão com o teu povo, possa fazer com que este avance, conquiste e faça a tua obra com poder, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a respeito do tema da santificação, nós damos continuidade, falando agora sobre as áreas da nossa vida que o Senhor quer ver santificação. O homem, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Somos chamados de seres triunos. Alguns colocam o espírito e a alma como um sinônimo, não é? Simplesmente o homem interior. Mas nós vamos a forma simples e literal de compreender a palavra, onde a Bíblia aponta o ser humano como sendo um ser triuno, né? Há uma doutrina que é chamada de tricotomia. O homem é corpo, alma e espírito. E a respeito do tema de santificação, quero dizer a você que Deus exige a santidade do seu povo no corpo, na alma e no espírito. Para isso, nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele fala que Deus quer que sejamos íntegros e irrepreensíveis, primeiro no nosso espírito, e ele também quer que sejamos íntegros e irrepreensíveis na nossa alma, e ele quer que sejamos íntegros e irrepreensíveis no nosso corpo. Então nós temos aqui uma divisão. Santidade deve alcançar essas três áreas da nossa vida. Ainda Romanos capítulo 6, versículo 19, antes de explicar com mais exatidão isso, eu quero ler Romanos 6, 19, onde Paulo vai falar de uma dessas áreas, onde ele fala assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui, ele cita uma das áreas que ele fala em Tessalonicenses. Aqui ele fala de pecados, se fosse fazer a divisão, pecado do corpo. Por quê? Porque ele fala sobre aqueles que oferecem
ou todos nós, no passado, ele fala, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora ofereço os vossos membros. Quando ele fala membros, claro, os membros do corpo. Agora devemos oferecer os membros do corpo para servirmos a justiça, para a santificação. Então veja só, ainda vou ler textos, depois eu falo. 1 Coríntios 6,18. 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Eu estou aqui em 1 Coríntios 6,18. E ainda agora, 2 Coríntios, capítulo 7 e versículo 1, diz... 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aqui Paulo voltou a fazer uma divisão. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, e aqui carne, na verdade, eu creio que ele quer se referir ao corpo em si, né? Pecados que a carne vai produzir, e ele também fala como do espírito. Faltou a alma aqui, mas Paulo não está tratando diretamente do assunto santificação como um todo, então ele cita duas áreas. Então, eu só li esse texto agora para nós entendermos que existe essa divisão. Então, existem os pecados do corpo. Vamos começar por eles. O que é o pecado do corpo? Onde Paulo fala, oferecer os vossos membros. Antigamente, oferecíamos os nossos membros. Ele fala dessa parte visível que nós temos. Nosso corpo é algo visível a todos. E nós pecamos contra o corpo quando oferecemos os nossos membros ao pecado. Então, nossos membros por exemplo, a nossa mão, os nossos pés, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossa língua. São os membros do corpo. E você sabe que há pecado dos olhos. Ou seja, há coisas que nós olhamos e nós sabemos que é pecado. Devemos vigiar com a cobiça, olhar para a mulher que não é a nossa e desejá-la. Isso é um pecado que começa nos olhos. Pecado de ver, de olhar para onde não devemos olhar. Filmes que não podemos assistir, principalmente filmes da pornografia, filmes imorais. O povo de Deus tem que se apartar dessas coisas, pois está cometendo o pecado do corpo. Os olhos estão olhando para o que não deve. Jó falou, eu fiz um concerto com meus olhos, porque eu fixaria eles numa virgem. Então ele fez um concerto, ele fez uma aliança, ele fez um acordo com o seu olho. Olho, você não vai olhar para qualquer coisa. Então, aqui nós estamos fazendo a divisão dos pecados do corpo, embora o pecado sempre vai nos atingir por completo, mas Paulo fala aqui da origem das coisas, não é? Então aqui estamos falando dos pecados dos olhos, mas também existe o pecado dos ouvidos. Porque não podemos ficar ouvindo qualquer coisa, como nós vemos na ministração passada, temos que tomar cuidado com gracejos indecentes, conversas picantes, conversas indecentes, mas não é só na área da imoralidade, da área sexual, não. Tem muita conversa que não agrada a Deus e nós não podemos emprestar os nossos ouvidos para pessoas caluniosas, para fofoqueiros, para aqueles que se levantam contra a sociedade e só fala mal, só calunia, só amaldiçoa. Não dê os seus ouvidos. Crentes fofoqueiros que entram na sua casa para falar mal dos irmãos, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo, às vezes mentindo, caluniando. A Bíblia fala, não participe com esses pecados, não dê os seus ouvidos, não entregue os seus membros ao pecado, que
vemos na ministração anterior. Tem alguns crentes que você não deve receber na sua casa, que você não deve comer com ele, não pode ter comunhão com ele, porque ele só vai te fazer cúmplice do pecado dele. Pecado do corpo envolve você dar o seu ouvido para ouvir o que você não tem que participar. Se você ouvir algo que não agrada a Deus, uma calúnia, uma fofoca, uma mentira, uma maledicência, simplesmente repreenda e fala: meu irmão, não faça dessas coisas, não faça essas coisas, porque Deus não se agrada. Jesus Cristo sobre essas coisas falou assim: toda palavra ociosa que sair da nossa boca, disso daremos conta naquele dia. Então você não deve pecar com a sua boca, e você não deve dar o seu ouvido para aquele que usa a boca para coisas erradas. Amém, meus irmãos? Então, você veja, pecado do corpo envolve isso. O que nossos olhos veem, o que nossos ouvidos ouvem, no que as nossas mãos estão tocando. Será que tudo que tocamos agrada a Deus? Por onde nossos pés andam? A Bíblia fala em um texto que diz daqueles que são ligeiros para andar no caminho do mal, velozes para a maldade, vai correndo para onde não deve ir. Seus pés são ligeiros para ir aonde não deve entrar, há lugares que Deus não se agrada. Então os seus pés o estão levando, mas pecado do corpo. E aí nós temos ainda os pecados da língua, que eu já falei alguns, mas no pecado da língua se envolve a contenda. Tem crente que é contencioso, tem crente que só briga, só ofende, só humilha, gritaria. A Bíblia fala: longe de vós toda gritaria, maledicência. Pecados do corpo. Todo pecado é da carne, né? Mas aí estamos falando do corpo, é oferecer o seu corpo, os membros do seu corpo, parte física. Santidade significa você oferecer o seu corpo somente para o que é santo. Então seus olhos vão olhar para o que é bom, seus ouvidos vão ouvir o que é bom, e você vai reproduzir o que é bom. Você vai pregar a palavra, você vai orar a Deus, você vai abençoar as pessoas, suas mãos servirão para impor sobre os enfermos e orar, para orar pelo irmão. Seus ouvidos são ouvidos que vai ser oferecidos para quem quer um desabafo, para quem quer uma conversa, quem quer um conselho, ou conversas agradáveis, comunhão agradável, tempo de descontração, mas coisas sadias e úteis. Ofereça os seus membros para aquilo que é bom. Visite alguém e leve vida, leve ânimo. Quando você entrar numa casa, deixe sobre ela a paz do Senhor, como Jesus mandou fazer. Não vá levar morte, leve a vida, seu corpo possa produzir vida. Então, fuja das mentiras, das contendas, são os pecados do corpo. Amém? E aí, nós temos também agora, de forma geral, Paulo está sempre falando da prostituição. Aí está o corpo inteiro em pecado, não é? O corpo inteiro está sendo tocado por quem não é seu marido, porque não aliás, é seu marido mesmo. Se não é seu marido, ninguém tem que tocar seu corpo. E você não tem que tocar o corpo de ninguém se não casou com ele. Eu digo, claro, na questão da intimidade. Porque a prostituição, o adultério, é o pecado produzido pelo corpo. Claro que esse pecado envolve mente, envolve coração, envolve tudo, porém, ele é manifestado pelo corpo. Quando a Bíblia fala para nós sermos santos no corpo, na alma e no espírito, é porque o corpo de muitos já foram entregues ao pecado. Se você tem cometido pecados do corpo, dentro de qualquer coisa que eu falei, olhos, ouvidos, boca, língua, mãos, pés e corpo inteiro, é só você hoje fazer oração, falar: Deus, me perdoa, eu me arrependo, quero voltar para a santidade, quero voltar para a comunhão com o Senhor. Amém? Glória a Deus. O que seriam então os pecados da alma? Quando se fala da alma, meus irmãos, nós falamos de sentimentos. Pecados da alma são sentimentos malignos, sentimentos que nós deixamos conviver conosco, mas que você sabe que não agrada a Deus. Por exemplo, Gálatas capítulo 5 tem diversos pecados que são da alma, porque nem sempre se manifestam com o corpo, estão guardados. Por exemplo, a inveja.
Às vezes ninguém sabe quem é invejoso, porque é algo secreto. E ninguém pode chegar na pessoa e falar: escuta, notei que você é um invejoso, porque a pessoa às vezes disfarça bem, ele guarda aquilo, mas na verdade dentro de si, onde ninguém pode ver, ele é invejoso. E o invejoso, ele quer estar no lugar do outro, ele é egoísta também, porque ele quer estar no lugar do outro, ele fica irritado quando vê o outro naquela posição, ele quer ter o que pertence ao outro, é o pecado da cobiça, um pecado vai gerando o outro, e é tudo coisa interna, é da alma, é do sentimento. A inveja, que como eu falei, está ligado ao egoísmo, está ligado à cobiça, porque o outro às vezes lutou para chegar naquela posição, com muito custo ele chegou. Agora fico invejoso aqui, que em vez de lutar também, está lá ficando irado com aquela pessoa, querendo o mal dela, querendo que ela caia para que ele possa assumir o lugar. É algo maligno, é algo perverso. A Bíblia fala muito e muito mal a respeito dos invejosos, entendeu? Pecado da alma. Também temos a ira sem causa. A Bíblia fala que a ira sem causa é pecado, porque a ira sem causa também, como eu falei, já está ligado um pouco à inveja. Por exemplo, Caim e Abel. Caim ofereceu o seu sacrifício a Deus e Deus não se agradou, nem dele nem da oferta. E aí Abel ofereceu um sacrifício a Deus, Deus se agradava dele e ia receber a oferta dele. E a Bíblia até fala que Deus falou para Caim: Caim, se você proceder bem, é certo que você será aceito, você e a sua oferta. Agora, por que você está irado contra o seu irmão? Que mal ele te fez? Ele não te fez mal nenhum. Ele tem culpa se você é mau? Ele é bom e eu o recebi? Assim, Caim ficou irado contra o irmão dele. Ou seja, uma ira sem causa, porque Abel não fez nada para Caim de mal. Essa ira de Caim foi tão grande que ele chamou seu irmão para ir até o campo e o matou. Veja onde levou a sua ira. Mas é ira sem causa, pecado. Tem pessoa que não mata o irmão fisicamente, não o mata, mas a Bíblia fala lá em 1 João que tem crente que é homicida. Mas não é porque ele mata as pessoas, é porque ele odeia o irmão. E nenhum homicida tem a vida eterna. Então, se você odeia alguém e essa pessoa, no fundo, você sabe que não te fez nada, que os seus erros são problema seu, você é um homicida. Porque no seu coração você é homicida, porque você quer ver aquela pessoa morta. E a Bíblia fala que isso compromete a sua salvação. Agora, o que é uma ira com causa, pastor? Uma ira com causa é aquela pessoa que realmente fez o mal para o outro. Então aquele outro que é a vítima se irou contra esse. Então é uma ira com causa. Mas para este caso, a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Então o que Deus quer dizer com isso é: não tem como evitar a sua ira, porque é uma ira causada por uma situação. Só que a Bíblia fala duas coisas. Primeiro, você tem o direito de se irar, mas você não tem o direito de pecar. Ou seja, você vai guardar para si. Você vai orar pela situação, você vai pedir cura para a sua alma, você vai pedir até misericórdia pelo outro, mas você fala: Senhor, me ajuda, me cura, mas eu não vou estender a minha mão contra aquela pessoa. Porque pecar seria você se vingar, seria pagar com a mesma moeda, seria fazer o mal que essa pessoa te fez também. Então a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol cair sobre a sua ira. Esse texto ele é um pouco debatido, porque ele pode indicar duas coisas. Não deixe o sol vir sobre a sua ira, pode ser assim que o sol vai intensificar o negócio, vai abrasar, vai fazer arder, aí você vai para cima, para a briga. Então não deixe o sol se colocar sobre a sua ira, né? Não deixe a coisa esquentar mais, além do que é o correto. Agora, outra coisa que pode significar o texto: não deixe
o sol se pôr sobre a sua ira, talvez no sentido assim de que tem coisa que a gente deixa se estender por muito tempo. Ele quer dizer, antes que o sol se ponha, que isso já seja resolvido no seu coração. Lute contra esse sentimento. Não fique vivendo com esse sentimento pro resto da vida, porque agora, mesmo você sendo vítima, esse sentimento vai só te ferir, vai só te magoar. É o chamado a amargura, o ressentimento que provoca em nós dores, que nos abate, nos entristece e rouba de nós. Então se livre da ira. Mesmo quando Deus compreende que você está irado e tem um motivo, Deus não quer que você viva irado, Ele quer te libertar da ira. Então se livre disso. Eu estou enfatizando a ira sem causa, como sendo um pecado da alma. Ira sem causa é aquilo que ninguém provocou, mas você odeia as pessoas por causa do sucesso delas. Tem pessoa que é assim, vê o irmão cantando, e vê que a igreja se alegra com aquela canção, então fica furioso com a pessoa. Outros vê o irmão pregando, queria pregar igual, mas não prega, aí odeia o pregador. Outro odeia quem está dando um estudo bíblico. Outro odeia quando vê que a família dele está bem e a dele não está. Aí ele começa a ter esses sentimentos de ódio, mas é sem causa. Isso é um pecado terrível, diabólico. Você tem que se alegrar com a vitória dos outros. Agora eu não estou em vitória, mas busca a sua vitória, Deus vai te dar. Como Deus falou para Caim, se você proceder bem, Caim, você também será aceito. Mas a pessoa não quer renunciar aos seus erros e ainda odeia o outro. Pecado da alma. Outro pecado da alma é o quê? Primeiro, quando eu falo da área do perdão, eu sempre falo daquele que é o transgressor. Tem pessoa que peca contra o irmão ou na família e não se arrepende, não pede perdão, isso é um pecado. Orgulhoso, soberbo, sabe que fez o mal, mas não vai lá pedir perdão. Então ele guarda, aquilo que ele fez, está dentro dele ainda, está na conta dele ainda, porque ele não pediu perdão, ele não se humilhou, não reconheceu. Então ele é um pecador ainda. Por outro lado, temos aquele também que não perdoa. Ele não perdoa, mesmo quando alguém vai até ele, se humilha, pede perdão, mas ele não quer perdoar. Então ele quer guardar o ressentimento, ele quer guardar a mágoa e ele se recusa a perdoar. Então tem a ver com sentimento também, falta de perdão. Assim são os pecados da alma, são alguns exemplos, mas tudo aquilo que está dentro de você, que envolve o seu sentimento, e que você sabe que é um sentimento errado, então você saiba, é um sentimento pecaminoso. Você que é casado e está aí se aventurando e com sentimento por uma pessoa que não é sua esposa, sentimento de homem para mulher, pecado, fuja desse sentimento, fuja desse pecado, esse laço maligno que você alimentou tanto que agora quer viver um adultério. São pecados que estão ocultos dentro do homem, mas Deus conhece. Então nós podemos falar dos pecados do espírito agora. Isso aqui seria mais difícil de compreender bem, mas acredito que fale dos pecados ligados a coisas ocultas. Aquilo que vai em nosso espírito, muitas vezes gerar até mesmo opressão maligna. Porque nem todo pecado do corpo e nem todo pecado da alma gera opressão, você sabe disso. Tem tanta gente de pecado na igreja, fora da igreja, que não vive oprimido, não vive caindo endemoniado, não vive opresso nas orações, né? Mas tem pecado que afeta o espírito, traz opressão maligna. Então eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, idolatria, feitiçaria, são coisas mais ligadas ao espírito. Por quê? Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo fala assim, Deus a quem eu sirvo no meu espírito, mediante o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala sobre servir a Deus no espírito.
Portanto, ele enfatiza que a área da adoração, a área de servir a Deus é no espírito. Por isso tem essa diferença entre os carnais e os espirituais. Os espirituais ali é a coleta minúscula mesmo, é aqueles que o seu espírito está voltado para Deus, é a área do culto, da adoração. Os espirituais, eles têm a carne sob o seu governo, sob a sua sujeição, e a sua alma também. Sua alma também produz sentimentos bons, e o seu corpo anda no que é correto. Por quê? Porque ele serve a Deus no espírito, o seu espírito está ativo, está recriado, está em comunhão com Deus. Portanto, se nós entendemos isso que Paulo está falando, podemos entender também que no espírito é também onde existe a adoração, direta ou indireta, ao diabo e aos demônios. O idólatra, ele comete pecado contra o seu espírito, porque é algo do espírito, adoração a imagens, a santos, a outros deuses, é algo do espírito. Feitiçaria, o que é? Também pecado de culto. Feiticeiro, ele busca o quê? Ele busca invocar seres espirituais, ele invoca, ele vive a vida do ocultismo. Tudo isso, lógico, vai trazer opressão, vai trazer até possessão maligna. E a Bíblia fala para fugirmos dessas coisas. A palavra grega envolve também drogas e bebidas. Por quê? Porque embora seja pecados da carne, a droga, a bebida, coisa do corpo, mas afeta o espírito. Por quê? Porque mexe com a mente. Então aquilo que deixa a sua mente em transe, por exemplo, quem usa muita droga, ele vira o paranoico, ele vê coisas que não existem, a paranoia. Por quê? Porque a sua mente está afetada. E a Bíblia fala que isso, quando provocado, né, por práticas de feitiçaria, de drogas e tal, então isso é pecado. Porque o pecado de feitiçaria é isso, é tudo aquilo que deixa a mente num estado, fora de si. Então, o que mais gera opressão? Filmes de terror. Mas eu digo esses filmes de terror, esses filmes diabólicos mesmo. Tem coisas que é somente a ficção, embora apareça lá uns bichos esquisitos lá que parecem uns demônios, mas às vezes é uma ficção. Eu estou falando aqueles filmes pesados mesmo, filme de terror produzido por demônios, que geram opressões malignas, que quando você assiste fica assustado, porque não é um simples filme de ação, de aventura, mas é uma coisa pesada mesmo, o gênero do filme é terror mesmo. Aí você vai dormir, você está com aquilo na cabeça, você não consegue dormir à noite, aquele negócio está te perturbando mentalmente. Então tudo isso, além de te prejudicar terrivelmente, também te gera opressão, e obviamente que se gera opressão é porque é pecado. Foge dessas coisas que estão perturbando a sua mente. Existem jogos também, jogos diabólicos. Um deles, aliás, se chama até o diabo, né? O diablo. Aí eu já vi que tem 1, 2, 3, 4, sei lá. Tem coisa que é maligna, que eu não posso dar nomes aqui porque eu não conheço, mas você talvez conheça. São jogos que são diretamente ligados mesmo ao diabo, aos demônios. Que fruto vai dar isso? Que fruto vai dar? Você vê o diabo toda hora na sua frente, jogando com o diabo. Óbvio que isso vai trazer uma opressão no seu espírito e vai te levar aos pecados, né? Pecados que vai acabar atingindo todo o seu ser, e você vai precisar de libertação. Você mesmo pode se libertar. Entenda uma coisa: joga tudo isso fora, abandona tudo isso, faça uma oração a Deus de arrependimento e fala: Pai, me ensina a vigiar com os pecados do corpo, da alma e do espírito. Eu quero viver em santidade. Todo tipo de festa, mesmo lá na escola, ligada a idolatria, a feitiçaria, festas como Halloween, festas profanas, festas ligadas a
a, a cultos, essas coisas assim. Tudo que pudermos nos apartar e deixar nossos filhos fora é melhor, porque Deus quer o seu povo separado. Amém? Tomei bastante tempo nessa parte aqui, porque quis falar dessa divisão, corpo, alma e espírito, mas eu quero falar para você agora, nos 30 minutos que tenho ainda, sobre as formas com que Deus nos santifica. Existem 3 formas que Deus quer santificar o seu povo, porque falar de santificação não é fácil, mas eu quero que você saiba que não é uma luta nossa, na nossa própria força, nós não podemos nos santificar, não em todos os detalhes, é uma luta que está além da nossa capacidade, mas Deus, Ele nos dá recursos para a nossa santificação. Então vamos lá, eu vou falar a respeito de 3 recursos que Deus nos dá. Primeiro, Deus nos santifica pelo seu próprio Espírito Santo. Veja, a força que nos dá santidade vem do próprio Deus, não vem de nós. Quem somos nós para vencer as nossas próprias naturezas e desejos? Então veja, Êxodo capítulo 29, versículo 43, fala assim: o Senhor diz: ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Veja, por minha glória sejam santificados. Eu virei até os filhos de Israel, então a minha presença vai santificá-los. A presença de Deus, irmãos, é o que nos santifica e nos protege do pecado. A presença de Deus, uma vez que nós atraímos a presença de Deus, nós vamos nos tornar fortes contra o pecado. Busca Deus. Mesmo se você está em pecado, ore a Deus, adore a Deus. Não é hipocrisia. Porque se alguém falar, irmão, você é hipócrita, está em pecado e está adorando, sim, eu estou buscando força no Senhor. Eu estou me relacionando com Deus para que eu possa vencer esse meu pecado. Deus não vai me rejeitar, porque Ele sabe que esse é o meu objetivo. Deus, é justamente porque eu estou em pecado que eu estou me aproximando de Ti, em oração, na leitura da palavra, na adoração, jejuando, porque a Tua presença é que vai me santificar. Como é que eu vou primeiro me santificar para depois me aproximar de Deus? Como é que eu vou conseguir essa força sem Deus? Não, eu só consigo essa força com Deus. Então eu busco ao Senhor, busco a presença do Pai, é um recurso. Deus fala: pela minha glória eles serão santificados. A minha glória é o quê? É a presença do Pai, a glória dele manifestada em nossas vidas. Ainda a respeito disso, eu vou ler Levítico 21:8. Deus está dizendo: portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus, ele vos será santo, pois eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. Veja que ele fala: eu, o Senhor que vos santifico. É Deus que nos santifica, é na força dele que somos santificados, não é na nossa própria força, não é a nossa própria capacidade, mas é uma capacidade que vem lá do alto, que traz santidade ao povo de Deus. Busque comunhão com o Senhor, hoje mesmo fale com Ele, ore a Deus e fala: Deus, nesta área eu estou muito fraco, nesta área, Pai, eu não consigo, então eu busco ajuda no Senhor, porque o Senhor sabe que não sou eu, é o Senhor que nos santifica, mas o Senhor nos santifica a partir da nossa entrega, então eu estou me entregando. Romanos capítulo 1, versículo 4, aqui nós temos um título dado ao Espírito Santo, que fala inclusive a respeito do Senhor Jesus. Então diz assim o texto, Romanos 1,4: que foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Veja que ele fala sobre Espírito de santidade. Embora esteja com letra minúscula aqui, isso aqui a ideia é do tradutor, né? Mas ele fala o Espírito de santidade. O Espírito Santo, ele é Espírito de santidade, Espírito que santifica. Ele é o Espírito santificador. Portanto, o Espírito Santo, ele foi dado a nós para que,
por nossa comunhão com Ele, nós possamos alcançar a santidade dEle. Os irmãos sabem que santidade é um atributo comunicável de Deus. Deus ele tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis é a onipresença, a onipotência e a onisciência. Deus nunca vai fazer o crente ser onipotente, onipresente, onisciente, porque isso é algo incomunicável, é só Ele é assim. Não dá para eu estar em todo lugar ao mesmo tempo, eu não posso saber tudo em todos os detalhes, e eu não posso também ter todo o poder. Mas tem atributos de Deus que são comunicáveis. Significa o quê? Aquilo que Deus é, Ele também me faz ser. Não na totalidade, né? Por exemplo, Deus é santo no sentido absoluto. Não existe tentação para Deus que possa comprometê-lo. Não existe uma luta que Deus fala, olha, ora por mim porque eu estou quase caindo. Não, Deus não, Ele é santo no sentido absoluto, Ele é intocável, Ele é invencível, Ele não tem problema com isso. Mas nós também somos santos. Por quê? Porque é um atributo comunicável. Deus é santo e Ele santifica o seu povo. Então nós nos tornamos pessoas separadas. Não absolutamente santos, mas separadas do pecado, e o pecado, como disse Paulo, já não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque o Senhor nos santifica. Então aqui, Romanos 1,4 fala sobre o espírito de santidade, o espírito que gera a santidade e que preservou Jesus em santidade na terra. É o espírito que também quer nos preservar em santidade. Então podemos ser santos e irrepreensíveis diante do Senhor pela força do Espírito em nós. Mas um texto que vai falar isso, Romanos capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que Paulo quer dizer com isso? O pecado não tem domínio. Veja, você não vai ser mais escravizado pelo pecado. Isso por quê? Porque você não está na lei, você está na graça. Quando Paulo fala isso, ele quer dizer, a graça te capacita. A graça é o Espírito Santo intensificado na sua vida. A graça é capacitadora, então ela te capacita a viver em santidade. Então não é você, não é a sua força, não é a sua capacidade, não é só a sua decisão, mas é a graça do Senhor que vem, te toma, e na força do Senhor você pode ser santo. E eu também. Porque aqui eu estou dizendo sobre que Deus nos santifica pelo seu Espírito Santo. O Espírito de santidade que o Senhor nos dá, nos capacita a ser santos. Ainda Romanos capítulo 8, versículo 8 a 11, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, agora que é o Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Então esse texto vai falar de duas coisas, irmãos. Fala de duas coisas. Primeiro, que nós não estamos na carne. Então, se não estamos na carne, nós não vamos viver de acordo com a carne. Nós estamos no Espírito Santo, como fala lá em 1 Coríntios 12, 12 e 13, que todos nós somos mergulhados no Espírito Santo. E se estamos no Espírito Santo, aí então, nós podemos viver em santidade por causa dele, da força dele. Pode ver que em Gálatas 5, onde fala do fruto do Espírito, fala de áreas de santidade que ele produz em nós. Fruto do Espírito, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, né, a fidelidade, e todas essas coisas que é de um caminhar santo, é fruto do Espírito, é ele que produz em nós. Então, andar em santidade não é a nossa força, é a força do Senhor.
Então, outra coisa que cita esse texto é que ele também vai operar em nós a ressurreição, mas esse é outro assunto. O Espírito Santo um dia vai nos ressuscitar dentre os mortos e nós vamos encontrar o Senhor com aqueles que estiverem vivos na ocasião para sermos arrebatados. Mas o nosso assunto aqui é que o Espírito Santo santifica o seu povo. É por isso que, voltando para Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós vamos ler assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24 fala: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, ele está dizendo, fiel é aquele que chamou, que é quem? É Deus, o qual também o fará. Fará o quê? Ele nos santificará no corpo, na alma e no espírito. O mesmo Deus que nos chama à santidade é o Deus que nos capacita a ser santo. E sem essa capacitação de Deus, é em vão nós tentarmos. Não adianta eu tentar sem Deus, não adianta vocês tentar sem Deus. É uma luta que nós não vamos vencer. Mas glória a Deus, porque o mesmo Deus que nos chamou à santidade no corpo, na alma e no espírito, Ele mesmo operará isso em nós. O que nós precisamos é nos entregar a Ele, é clamar a Ele, é buscar comunhão com Ele. Então, na força dEle, nós andaremos na santidade. Amém? Então, o primeiro recurso que Deus nos dá, Ele nos santifica pelo Espírito Santo. Segundo recurso que Deus nos dá para a santidade, Deus nos santifica pela sua palavra. Para isso, vamos ler João capítulo 15, versículo 3. Aqui Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja, Jesus conversa com os discípulos falando a respeito de santidade, não é? Sobre, versículo 2, ele fala sobre dar frutos. Quem não dá fruto, ele vai cortar, mas aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. E então, nesse contexto, ele fala: e vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra tem limpado vocês, a palavra tem purificado vocês. Irmãos, encha a sua mente com a palavra de Deus, porque Jesus, ele chama a sua palavra de uma semente. Então, entenda esta sequência das coisas. O que é a palavra de Deus? Jesus falou, ela é uma semente. Mas o que ela é? Ela é santa. Então, imagina Deus implantar dentro de você uma semente santa. O que é que ela vai produzir? Vai produzir santidade. Muita gente negligencia a palavra no estudo, na pregação, né? Não estuda a palavra, não aprende com o outro, também não lê. Mas quando você lê a palavra, quando você absorve a palavra, você está recebendo uma semente santa. Então aquilo começa a crescer. E você começa a viver em santidade, não na sua força, mas é a semente que está crescendo em você. Então Jesus falou, vocês já estão limpos. Por quê? Já estavam aqui há algum tempo ouvindo a palavra, alguns anos, eu não sei quanto tempo aqui, 2 anos já estavam com Jesus, quase 3 anos, não é? Ouvindo a palavra. Isso santificou Pedro, santificou o João, santificou Tiago, santificou André, santificou Felipe. Só Pedro que não, porque Jesus falou, esse aí não quer saber de limpeza, então não dá para fazer nada. Mas os demais, todos foram limpos pela palavra. Ainda João 17, lembra que na oração Jesus fala, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Ou seja, é uma oração que fala, santifica-os na tua palavra, ou pela tua palavra. Use a palavra para santificá-los. Implanta neles a palavra para que sejam santos. A palavra é santa e vai gerar santidade. Meu irmão, alimente-se constantemente da palavra e você vai viver o pecado, vencer o pecado. Misericórdia, falei viver. Vencer o pecado. Em nome do Senhor Jesus. Veja aí em Efésios 5, 26. Efésios capítulo 5, versículo 26. Paulo diz assim, ó. Vou ler o 25 para entender o contexto. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo está dizendo, de que forma Jesus vai santificar a igreja? Já vimos que pelo Espírito Santo, sim, mas em conjunto com o quê? Com a palavra. É que a palavra não opera sem o Espírito, e o Espírito não opera sem a palavra. Aqui Paulo está destacando a palavra, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra. A palavra vai tornar a igreja gloriosa, a palavra vai tornar a igreja sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas a palavra vai dar uma noiva para Jesus Cristo, que é santa e é irrepreensível, como está escrito aqui, sem defeito. Você viu a importância da palavra, a participação da palavra na santificação do povo de Deus? 1 João capítulo 3, versículos de número 7 a 10, diz assim, filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, glória a Deus por esse texto. Muitas vezes a gente enfatiza, eu digo eu também como pregador, a gente fala sobre destruir as obras do diabo, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, e a gente fala sobre doenças, fala sobre opressões, fala sobre demônios, fala sobre libertação de vícios, e tudo isso é verdadeiro. Jesus liberta de tudo isso. Jesus cura, Jesus limpa o leproso, ressuscita o morto, ele desfaz as obras do diabo. Isso é verdade, vamos continuar pregando isso, vamos continuar vivendo isso, vamos continuar anunciando isso. Porém, no contexto aqui, quando João fala sobre destruir as obras do diabo, ele fala sobre o pecado. Porque ele está falando, aquele que pratica o pecado procede do diabo. O diabo vive pecando desde o princípio, mas é para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras dele. A obra do pecado que nos escraviza, Jesus destrói. E ele destrói como? Pelo poder da divina semente, que é o quê? A sua palavra implantada no coração do seu povo. Quando a palavra de Jesus é implantada em nossos corações, então isso nos dá força, e diz o texto assim, eles não podem viver pecando porque é nascido de Deus, e eles não vivem na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. O que é a divina semente? A palavra. Quando a divina semente está em nós, então já que ela é semente, ela vai produzir algo. Qual é o fruto dessa semente? Qual é o fruto da palavra? O fruto da palavra é a santificação. Santidade é fruto da palavra santa, como uma semente implantada em nossos corações. Nosso coração é uma terra, diz Mateus 13. E a semente lançada é a palavra. A semente é lançada no nosso coração, então ela nos transforma em pessoas santas. Jesus falou assim, João 6,63. A carne planada aproveita. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Então a palavra, ela já é espírito e ela já é vida. Vida e espiritualidade vem da palavra. Não dá para ser espiritual sem a palavra. Não dá para ter a vida de Deus em mim sem a palavra. Jesus disse, a palavra que eu vos tenho dado são espírito e vida. É o que ela produz. Então esta é o terceiro recurso que Deus nos dá. Aliás, segundo, Ele nos santifica pelo Espírito, segundo, pela palavra, e agora o terceiro,
Nós somos santos pela nossa própria comunhão com Jesus Cristo. As coisas estão ligadas, é claro, irmão. Espírito Santo, Jesus, a palavra, tudo está ligado. A gente divide somente no sentido do estudo bíblico. Mas você sabe que Jesus é a palavra, não é? Jesus é a palavra. E ele era cheio do Espírito, o Espírito está nele. Não dá para separar Jesus do Espírito. Assim como não dá para separar o Espírito da palavra e não Jesus da palavra, ele é a palavra. E o Espírito opera com a palavra. Mas, na divisão do estudo, vamos ver aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O texto fala, pois tanto o que santifica, como os que são santificados. Quem é esse que santifica? Jesus. Jesus é o que santifica. E ele santifica quem? Ele santifica os seus irmãos, que somos nós. Nós somos os irmãos de Jesus. Porque a princípio ele era o unigênito do Pai. Mas agora a Bíblia diz que ele é o primogênito do Pai. Ele é o primeiro, ele é o nosso irmão mais velho. E ele santifica os seus irmãos. Então ele é o que santifica e nós somos os que são santificados por ele. Glória a Jesus por isso. Romanos capítulo 11 e versículo 16, nós lemos assim. Romanos 11 e versículo 16, diz assim. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Bom, eu não li o contexto, mas você pode ler se quiser, Romanos capítulo 11, onde você vai ver que aqui, as primícias aqui, ele vai fazer uma referência ao ministério de Jesus, não é? Se a raiz é santa, eu vou pegar mais um princípio aqui, né? Se a raiz é santa, obviamente que também vai ser, os ramos serão santos. Então isso pode nos lembrar, por exemplo, o que Jesus fala lá em João capítulo 15. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Veja que está escrito aqui, quando a primícia é santa, a sua totalidade também é. Então se Jesus é santo, eu estou ligado a ele, eu também serei santo. Aqui eu estou pegando um princípio, porque aqui fala de Israel e da igreja, entende? Mas eu estou pegando um princípio de que quando você participa de uma raiz que é santa, então obviamente que toda árvore vai ser santa. Se a primícia é santa, está escrito aqui, a sua totalidade também é. Cristo é chamado de as primícias em Coríntios. Então a totalidade é como ele. Cristo é chamado de santo. Então o seu povo é santo. Ele é a videira, nós os ramos, estamos colados nele. Então a raiz é santa. Então o seu povo também é santo. Deus, ele nos santifica pela nossa comunhão com Cristo. Estamos ligados a ele. Então ele nos mantém. Por isso ele fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Se nós estando ligados nele, se nós somos quebrados, apartados dele, nós vamos secar e morrer os nossos pecados. Mas se estivermos ligados a ele, nós participaremos da santidade dele. Amém? Permaneça em comunhão com Cristo e você será santo. Mais alguns textos em Hebreus para encerrar. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14, diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de um novilho aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aqui faz menção do sangue de Jesus, que santifica o seu povo e purifica a nossa consciência de obras mortas, age no nosso interior.
não é apenas uma lavagem de roupas como no Antigo Testamento, para simbolizar algo que nem poderia ser tão verdadeiro, apenas algo que apontava profeticamente, mas hoje vivemos uma realidade onde o sangue de Jesus nos purifica por dentro e por fora, corpo, alma e espírito. Continuando ainda, eu li Hebreus 9, não é? Agora Hebreus capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aqui, nesse versículo, o escritor de Hebreus está falando que Jesus veio à terra para fazer a vontade de Deus. E ele removeu o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui fala da aliança. Ele removeu a antiga aliança feita por Moisés e Deus estabeleceu agora a segunda aliança por Jesus. E é nessa vontade é que nós fomos santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, ou seja, é por causa do ministério de Jesus que a igreja é santificada. Versículo 14 fala: porque como a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, meus irmãos, os textos que eu estou lendo para vocês é somente para mostrar que nós não somos santos na nossa própria força, mas pela comunhão com Jesus Cristo e pelo ministério do Senhor Jesus. O último texto que eu vou ler para orarmos é Hebreus 13, versículo 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então veja, Jesus, para santificar o povo, sofreu fora da porta. Então, sendo assim, meus irmãos, quando você quer andar em santidade, primeiro tire os olhos de você mesmo. Entenda que é pelo Espírito Santo que somos santificados. Entenda que é pela palavra que somos santificados. E entenda que é pela comunhão que somos santificados. E é pelo sangue de Jesus que somos santificados. Não é na minha força, não é na sua. Temos um recurso que é divino. Então, não perca a sua esperança dizendo: pastor, é muito difícil santificar, eu tenho tentado, tenho lutado. Não é a sua força, não podemos, irmãos, mas é pela força do Senhor. Vamos orar sobre isso agora mesmo, e Deus vai dar vitória a todos nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos, ó Pai, que é um chamado para a santificação. Para nós é algo não somente difícil, eu até diria que é impossível a nós, mas aquele que chama, aquele que exige, é também aquele que capacita. O Senhor conhece a nossa natureza e nunca ordenaria nós sermos santos por nós mesmos. Tua palavra também diz que a árvore, sendo má, não pode produzir bons frutos, assim como a árvore boa não pode produzir maus frutos. Nós, na verdade, por natureza, somos árvores más, e mesmo se quisermos, não podemos produzir bons frutos. Portanto, entra a operação do Teu Espírito, primeiro, nos convertendo de árvores más, nos tornamos boas árvores, e depois, na força do Teu próprio Espírito Santo, nós encontramos o recurso para a santificação. É pela Tua glória que somos santos, é pela Tua força que somos santos, é pelo Espírito de santidade que nós alcançamos a santificação. Também somos santificados pelo poder da Tua palavra, que como uma semente implantada em nós, produz em nós frutos de justiça, produz em nós o fruto do Espírito, em Gálatas 5, produz em nós a santidade vista em Jesus. Não é a nossa força, mas é a palavra como uma semente agindo em nós. E pelo sangue do Cordeiro, pela comunhão com Jesus, eu peço a Ti, santifica o Teu povo. Jesus, como o Senhor é santo, como a nossa raiz, a árvore que nos sustenta, somos galhos que estão implantados em Ti,
Pai, eu peço, como o Senhor é santo, santifica nossas vidas. Não é a nossa força, é a força do Cordeiro, é a força de Jesus. Nós, em comunhão com Ele, queremos andar em santidade, portanto, nos dê vitória, em nome do Senhor Jesus. Pai, assim como o Senhor deu a Josué esta orientação, santificai-vos, para que possam receber as promessas, eu quero dizer ao teu povo: santifique, igreja, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.